Gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura bíblica, que desta feita quero fazer baseado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A leitura é um pouco extensa, mas vale a pena pela proposta deste dia especial, dia domingo de Páscoa. Vale a pena ler essa narrativa que Lucas, de uma forma muito detalhada, e por isso o texto é extenso, nos proporciona ter contato com essa porção nesta noite. Lucas 24, versículo 13 em diante. Evangelho de Lucas 24, me acompanha a partir do versículo de número 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. É maravilhosa a Páscoa. A Páscoa é algo que é sublime, ela está muito além do meu vocabulário. E nessa celebração de Páscoa eu quero fazer uma pergunta iniciando a minha mensagem deste momento. Você sabia que existem benefícios para você baseados na ressurreição de Jesus? Você sabia que o que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, e que dentre tantas testemunhas oculares, esses 2 homens a caminho da cidade de Emaús puderam comprovar, e ali eles conseguiram, de certa forma e indiretamente,
e sem conhecer, sem saber que eles estavam entrando para a história, eles foram alvos de um grande ensinamento de Jesus, mostrando que existem benefícios na ressurreição do nosso Senhor. Hoje eu quero levar você a caminhar com aqueles dois homens, caminhar juntamente com Jesus, e é claro, eu quero fazer parte dessa caminhada com você. É como se nós pudéssemos agora estar trilhando a estrada rumo a Emaús, onde aquele que parecia no qual todas as esperanças haviam sido sepultadas, havia ressurgido, e agora não somente ressurgiu, não somente renovou as esperanças, como também trouxe benefícios com a sua ressurreição para todo aquele que nele crê. Hoje eu quero, nessa caminhada rumo a Emaús, mostrar e provar para você, biblicamente falando, que existem benefícios que todo aquele que tem Jesus como Senhor pode usufruir, por causa que ele ressurgiu na cruz do Calvário, ressurgiu após ter sido crucificado na cruz do Calvário e após 3 dias ter ressuscitado. A Páscoa ela é maravilhosa porque ela nos leva à compreensão de uma vida pós-morte. Isso por si só já é maravilhoso. Mas a Páscoa também nos mostra, a ressurreição de Jesus também aponta para uma direção que nos fala que enquanto estivermos neste mundo, enquanto vivermos nesta terra e ainda não formos levados para os céus e para estarmos face a face com Deus, nós podemos sim já ser beneficiados pela ressurreição de Jesus. Alguns ralam bastante, alguns entram em filas gigantescas para pleitear um benefício do INSS. Hoje eu quero dizer para você que tem um benefício muito mais poderoso, muito mais rico, muito mais valioso, que são os benefícios da ressurreição. Quais são esses benefícios? Nessa caminhada de 2 homens que Lucas faz questão de deixar esse registro, homens abatidos, homens que estavam de certa forma desesperançosos, homens que estavam entristecidos, enlutados por causa da morte de Jesus. A Bíblia diz que 2 deles o quê? 2 daqueles que acompanhavam Jesus. Eles não faziam parte do grupo de 12 apóstolos, mas eles faziam parte daquele grupo maior de discípulos, daqueles que acompanhavam Jesus por onde ele andava, que ficavam atentos aos seus ensinamentos. E dentre tantos ensinamentos, Jesus ensinou sobre a ressurreição. Mas como falei em um outro culto, em uma outra mensagem, a mensagem da ressurreição ainda não era uma realidade na vida de todos aqueles discípulos de Jesus, embora ele tenha ensinado isso. Ele disse: o Filho do Homem há de padecer, vai ser traído, há de padecer, mas ao 3º dia ressuscitará dentre os mortos. Essa parte final da mensagem não havia ainda, usando uma expressão comum, caído a ficha na mente dos seguidores de Jesus. Eles entenderam e viram na prática, em loco, que de fato Jesus foi traído e que padeceu deveras. Mas eles não ainda conseguiam captar a essência do ensinamento de Cristo sobre a ressurreição. E agora eles estão saindo de Jerusalém rumo a uma cidade que distava 11 quilômetros de Jerusalém, uma cidade chamada Emaús, e é naquele caminho que eles vão participar e vão começar a usufruir dos benefícios da ressurreição de Jesus. Quais são esses benefícios? Neste momento eu gostaria de, olhando para a estrada de Emaús, mostrar para você que existem sim benefícios que você já pode começar a usufruir a partir de agora, porque Jesus Cristo já ressuscitou, Jesus Cristo vive eternamente. Primeiro desses benefícios que eu quero apontar para você nesse momento, é o benefício da garantia da presença de Jesus. O benefício da garantia que Jesus vai estar presente com você.
2 homens saíam de Jerusalém rumo a Emaús, possivelmente a cidade onde eles moravam, eu imagino. Mas eles agora caminhavam como, mesmo estando em uma dupla, eles se sentiam de uma forma individual, sozinhos. Tristeza, desilusão, desânimo estão bem notáveis na caminhada desses homens. Esses homens se sentem solitários, mesmo um acompanhando o outro, porque a tristeza causada pela morte de Jesus, o desânimo por saber que ele havia sido sepultado, e a desilusão por acreditar que tudo acabava ali no sepulcro, que tudo tinha acabado na cruz do Calvário. Assim eles estavam caminhando. Às vezes, quando eu olho e constato essas características na caminhada desses 2 homens, eu fico pensando se essa caminhada desses 2 homens não é a caminhada de muitos seres humanos na face da terra. De repente pode ser a sua caminhada hoje. É possível que os seus passos hoje estejam sendo caracterizados por desânimo. É possível que eu esteja falando desse momento com pessoas que estão caminhando na vida entristecidas. O lance legal dessa passagem, e se você está dentro desse escopo, dessas características, o que eu posso lhe dizer é que a presença de Jesus chegando junto àqueles homens mudou tudo o que estava no interior deles. Esse é um dos benefícios da ressurreição de Jesus. É a garantia da sua presença. O texto bíblico diz, o versículo de número 15 diz: enquanto conversavam e discutiam os 2 homens, o próprio Jesus, olha só isso, olha o poder do texto bíblico, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eu queria que essa plataforma seguisse, para você imaginar que o que é uma coisa é caminhar na vida sem Jesus, desanimado, abatido, desiludido. A outra coisa é caminhar tendo Jesus do seu lado. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A mensagem da ressurreição de Jesus, ela traz benefícios, porque para eles Jesus estava morto, para eles Jesus não passava de um cadáver sepultado, para eles havia um desânimo que tomava completamente a vida deles, mas o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Eu preciso dizer para você, é espetacular como sempre houve uma iniciativa divina de se aproximar dos seres humanos. Quando o homem se escondeu lá no jardim do Éden, após ter pecado, após ter ido à queda, pelos encantos de Satanás, Jesus procura Adão e Eva. Jesus vai em direção a eles para aquela caminhada que ele fazia todos os dias antes do entardecer. Os séculos passam, o pecado na humanidade se alastra, se expande, a tal ponto que no plano de Deus é necessário enviar o seu único Filho ao mundo para eliminar esse abismo que agora existe entre Deus, um Deus santo, e uma humanidade totalmente corrompida. Deus caminha, Deus dá seus passos, Deus vem em direção ao homem pecador, Deus veio em direção a mim, Deus veio em direção a você. A salvação ela não é meritória da nossa parte, porque sempre é Deus dando os primeiros passos. Você consegue perceber isso? Quando você se rebela contra Deus, quando você se afasta de Deus, quando você não quer mais orar, quando você se afasta do texto bíblico, quando você não quer mais ouvir orientações divinas, quando você começa a ter repulsa pelo Evangelho, e para aqueles que ainda não tiveram um encontro marcante com Jesus, saiba que Jesus continua caminhando e se aproximando de você.
O que aconteceu no Jardim do Éden, o que aconteceu no caminho de Emaús, está acontecendo ainda hoje. E um dos benefícios da ressurreição de Jesus é a confirmação, é a garantia que Jesus sempre vai estar presente. Você observa que enquanto Jesus estava na terra, isso era uma prática comum. Os discípulos estavam no mar da Galileia sem ele. Ele pede para os discípulos irem embora e ele fica orando. As horas vão passando, chega a madrugada. Jesus poderia ter dito, eu vou procurar uma pousadinha por aqui. Os discípulos vão lá e depois eu no estalar de dedo já apareço lá na outra margem. Mas não, os discípulos estão em apuros, no mar da Galileia, uma forte tempestade, e de repente lá vem Jesus, andando sobre as águas, caminhando em direção ao barco onde estavam seus discípulos. Você está passando por tempestades? Jesus hoje está dizendo que está caminhando na sua direção para te socorrer. É o padrão de Jesus, é sempre caminhar na direção das pessoas. Ele vai na casa de Pedro por uma simples refeição. Quando ele chega lá, a sogra de Pedro está doente. Ele caminha na direção daquela mulher, estende a mão, repreende a enfermidade, e aí sim, ele vai participar. Ele vai na direção do ser humano, ele vai na direção dos enfermos, ele foi na direção dos endemoniados, ele foi na direção dos religiosos. É sempre Jesus indo na nossa direção. Talvez por isso que Davi, já muito experimentado, e com uma certa e larga quantidade de anos de vida, ele vai escrever o Salmo 23, e no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há um benefício na ressurreição de Jesus. O benefício é que ele garante estar com você. Ele está ascendendo aos céus agora, após muitos dias, após ter ressurgido há muitos dias. Mas em Mateus 28:20, ele deixa uma promessa para você. E você precisa ouvir essa promessa nessa noite, para saber que você é um beneficiado pela ressurreição de Jesus. Sabe qual é a promessa? Eis que eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você é um beneficiado com a ressurreição de Jesus, porque ele garante, assim como após ter ressurgido, ele se aproximou e começou a andar, a caminhar com eles. Ele promete que ele vai estar sempre conosco. É na estrada da vida que Jesus vai se encontrar com você. E olha, a Páscoa para mim ela é muito evangelística, e eu não posso aqui somente falar para crentes. Eu preciso dizer para você também que na estrada da vida está caminhando sozinho. Eu preciso dizer para você que um dia houve um homem chamado Saulo de Tarso, que achava que podia caminhar na vida sem Jesus. E enquanto ele não foi derrubado do animal que o carregava, e ali naquela estrada, chamada Estrada para Damasco, ele não se encontrou, ele teve encontro pessoal com Jesus. Somente a partir dali é que a sua vida foi transformada. Jesus está caminhando na sua direção. Jesus quer caminhar com você. Jesus conhece a estrada da vida que você está andando. E Ele quer propor agora um novo caminho, onde a presença dEle está e é garantida. Esse é um dos benefícios da ressurreição. Jesus garante a presença dEle. E para um mundo desanimado, iludido, entristecido, para pessoas tão abatidas diante de tantas lutas, tanto sofrimento, tantas dúvidas, Jesus diz: não importa o que tenha no caminho, eu prometo que eu vou estar com você até o fim. Você já usufrui desse benefício? Você já usufrui do cumprimento dessa promessa?
Isso é garantia de Jesus estar com você até o fim da sua vida. Mas há um segundo benefício também. Há um segundo benefício que eu consigo ver nesse texto que nós lemos. E o versículo de número 17 diz: Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eu quero levar você aqui talvez a um devaneio dos meus pensamentos quando eu olho para esse versículo 17 dessa passagem do evangelista. Porque quando eu vejo essa pergunta de Jesus sendo feita para aqueles 2 discípulos, sobre o que vocês estão discutindo? Olha, eu vi vocês caminhando, cabisbaixo, entristecidos, muito abatidos, mas eu vejo vocês sempre falando e... Pela manhã eu preguei sobre a ida das mulheres até o sepulcro, eram 3 mulheres, e eu até brinquei que no meio do luto elas deviam falar do sofrimento de Jesus, deviam falar de todo daquele sofrimento daquele final de semana, mas também elas falavam, olha só a iguaria aqui que eu preparei para passar no corpo de Jesus, abre aqui o frasco, cheira aqui um pouquinho e tudo mais. Se você for ver, sempre existe algo que estão falando. Sempre existe algo que está dentro, que precisa ser colocado para fora. Jesus vem e pergunta, sobre o que vocês estão discutindo? E talvez você passe por esse texto, já tenha lido ele centenas de vezes, e não percebeu a mensagem do verso 17. E o que eu consigo ver aqui, eu preciso compartilhar com você. Eu vejo um Jesus que coloca como benefício após a sua ressurreição para aqueles discípulos, mostrar que Ele se interessa pelos nossos problemas. Isso mesmo, Jesus está interessado no que te angustia. Jesus está interessado no que compõe a tua alma nesse momento. Jesus está interessado não só em se aproximar com você na estrada da vida, mas Ele quer saber como é que você está, Ele quer conhecer o teu coração, Ele quer saber, Ele quer deixar você à vontade para abrir seu coração para Ele, como nós usamos a expressão desabafar. E aqueles homens começam a desabafar, começam até de uma forma meio ríspida, né? Um deles olha para Jesus e disse, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo aqui nesses dias? Você não ouviu falar da crucificação de Jesus, do sofrimento, da humilhação na Via Cruz? Você não ouviu falar que José de Arimateia, ninguém foi lá buscar o corpo, José de Arimateia e depois Nicodemos que sepultaram Jesus, ele nem túmulo tinha. Você não está sabendo de tudo isso que movimentou Jerusalém? Numa época em que a cidade estava cheia, como é que pode você não ter conhecimento disso? E aí começa a falar, começa a desabafar. E aí eu levo você a considerar essa mensagem do verso 17. Ele está interessado com as suas preocupações. O mundo anda muito preocupado, e mais do que nunca esteve tão preocupado. Hoje Jesus chega e pergunta, quais são suas preocupações? O que tem abalado você? O que tem entristecido você? O que tem amargurado a sua alma? E você pode estar dizendo, eu não tenho ninguém para desabafar. Eu não tenho nenhum amigo de confiança. Eu não tenho nenhuma pessoa com que eu possa abrir meu coração. Talvez você diga, a posição, ou então até a cadeia de pensamentos que eu tenho não me permite abrir meu coração para ninguém. Hoje Jesus está perguntando para você, o que está te angustiando? O que está preocupando você? Você pode abrir seu coração para Jesus. Jesus vai me mostrar nessa pergunta que Ele faz, e pelo menos esse é o entendimento, que muito antes de se surgir na humanidade a psicanálise, a análise comportamental, que é uma das veredas da psicologia, muito antes disso surgir, e que é tão útil, que tem tantas técnicas, que é tão aprimorada, que é tão refinada,
E eu quero aqui dizer de passagem que eu apoio e acredito nessas ferramentas também, porque eu creio que foi conhecimento que Deus disponibilizou para a humanidade, se bem usado. Muito antes de surgir a análise comportamental, Jesus se mostrava no caminho de Emaús como um excelente psicanalista. Isso mesmo. Ele, muito antes de surgir John Watson, que a psicologia diz que lá pelo início do século XX criou o primeiro conceito através do behaviorismo. Ou quer seja isso já aprimorado por Skinner, já na metade do século XX, e ensinado e aplicado até hoje. Muito antes do século XX pensar em amadurecer, antes de John Watson e Skinner nascerem, muitos séculos antes, Jesus já mostrava que ele é o melhor psicanalista que a Terra já viu, que a humanidade já teve contato. Ele chega para aqueles homens, e hoje ele chega para você. Eu digo que Jesus tem o equipamento que ninguém tem, com toda a tecnologia, a medicina ainda não conseguiu fazer com que seja produzido. Ele consegue fazer um raio-x da alma. Sim, um raio-x da alma. E quando ele faz o raio-x da sua alma, e vê o que há de melhor e pior nela, ele se aproxima, ele quer caminhar do seu lado, e ele pergunta: o que está preocupando você? O que está permeando a sua alma? O que está tomando de conta dos teus pensamentos? Jesus mostra que ele se interessa por você. E com um detalhe, ele não cobra pela sessão de terapia. Jesus nos mostra que, como benefício da sua ressurreição, nós podemos contar com Ele, porque Ele sempre se interessa pelos nossos problemas. Anos depois, entendedor disso, o apóstolo Pedro vai escrever uma carta, e nela ele vai escrever um versículo que talvez seja o ideal para esse momento da sua vida. Para você abrir seu coração para esse melhor psicanalista do mundo, que é Jesus, quando ele escreveu: lancem sobre ele, desabafem, abram seus corações, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você já utiliza desse benefício que surgiu após a ressurreição de Jesus? Ele está disponível hoje. É o benefício de saber que Deus se interessa por você e pelos seus problemas, e que você pode abrir seu coração e lançar sobre Ele toda essa carga, porque Ele garante, Ele vai cuidar de você. Ele garante isso. Ele vai cuidar de ti. E por fim, eu consigo ver nessa estrada de Emaús, nesta conversa entre Jesus e aqueles dois homens, dois discípulos, um terceiro benefício que nasce após a ressurreição do Mestre. É o benefício de usufruir da comunhão com Jesus. Você pode dizer: pastor, o senhor está sendo redundante, porque o senhor falou que o primeiro benefício é que ele garante a presença dele. Sim. O segundo benefício é que ele está disposto, ele está interessado pelos seus problemas. Você pode lançar sobre ele tudo. Sim. Mas não há redundância em falar que o terceiro benefício é usufruir da comunhão com Jesus. E eu explico por quê para você. Porque quando eu olho para os versículos 28 a 30, eu vejo homens que não querem somente que Jesus esteja andando com eles, eles querem que Jesus fique, conviva com eles. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco.
fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, é quase um apelo, irmãos, é quase um pedido de socorro. Então Jesus entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Eles já caminhavam com Jesus. Eles começaram a abrir seus corações para Jesus. Eles começaram a sentir uma leveza de alma, como há dias eles não sentiam, desde o dia em que Jesus foi preso, desde o momento em que Jesus foi preso no Getsêmani. A alma deles só foi aliviada. E dentro desse processo de benefícios que eles começaram a conhecer da ressurreição, quando eles disseram: fica conosco, Jesus. O dia já está findando. A noite já está chegando. Vem para a nossa casa. Vem jantar com a gente. Eu me emocionei quando eu li esse pedido dos 2 discípulos: fique conosco. Porque, irmãos, parece que às vezes muitos não vivem de uma maneira que parece que convidam Jesus para estar sempre com eles. Há muita carnalidade, há muito mundanismo, há muito egoísmo, há muito interesse pessoal. E parece que o que a gente menos vê é Jesus com tantas pessoas. Eu não estou me referindo somente ao mundo caído, a pessoas sem Cristo. Eu estou me referindo ao ser humano como a sua totalidade. É triste saber que nem todos hoje têm esse mesmo discurso desses homens de Emaús, dizendo: Senhor, fica conosco. Senhor, é Tu que está nos beneficiando com a Tua presença. Senhor, é Tu que está nos beneficiando em sabermos que Tu se importa com os nossos problemas. Senhor, fica conosco. Um homem assim, nós não queremos ele nunca longe de nós. Nós queremos é que você more com a gente. A gente quer que você esteja sempre por perto, Jesus, para a gente saber que pode sempre abrir o nosso coração para você, que a gente sempre pode, quando for para outro lugar, dizer: Jesus, vamos caminhar com a gente, vamos até ali, porque nós não queremos dar um passo sem você. Eu fico triste, irmãos, porque eu não vejo isso. Eu não vejo pessoas vivendo uma vida que diz: fica comigo, Senhor, fica com meus passos, fica com as minhas atitudes, fica com o meu ministério, fica com a minha igreja. Parece que só sabem dizer fica conosco quando a noite chega nas suas almas. Uma outra forma que eu olhei para esse texto e interpretei nesse pedido desses homens, é quando eles dizem: fica conosco, Senhor, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Olha, eu não sei quantos anos eu ainda vou viver, e em tempos de pandemia é mais desafiador isso, mais do que nunca, porque a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, a gente não sabe se vai estar vivo depois de um ciclo de 14 dias de uma doença, de um vírus. Eu tenho visto muitas pessoas que eu amo partirem. Eu tenho visto muitos outros adoecerem. Eu tenho recebido notícias de pessoas que eu geograficamente estou distante e que faleceram. O dia está findando para muitos. Veja se você acompanha o meu pensamento, a minha reflexão pessoal. Eu preciso dizer a cada dia para o Senhor: fica comigo, Jesus, porque eu não sei quando o meu dia vai findar, mas eu não quero viver um dia longe da Tua presença. Eu não quero viver um dia sem estar em comunhão contigo, Senhor. Fica comigo, Jesus. Eu preciso, quando eu entro no meu carro de manhã para vir para a igreja, eu preciso dizer: Senhor, fica comigo.
porque eu não quero fazer nada, Senhor, que não esteja em comunhão com Teu Espírito. Eu preciso dizer, Senhor, fica com a minha família, meu Pai, porque os tempos são ameaçadores. Fica com a minha esposa, fica com a minha filha. Eu preciso, quando eu chego neste púlpito, eu preciso dizer antes de cada mensagem, Senhor, fica com essa igreja, para que ela não se enfraqueça, porque o dia está findando, meus amigos. A mensagem escatológica, ela perdeu o seu poder. As pessoas não falam mais do fim do mundo, do fim dos tempos, com a reflexão necessária para as suas vidas. Virou mais um assunto, virou mais um ramo da teologia. Mas o fato é que o dia está findando. O dia está findando para mim, o dia está findando para você. O dia já findou para muitos que você conhece. O dia vai findar para nós, a qualquer momento. Sabe o que a gente pode fazer enquanto o dia não finda das nossas vidas? Nós podemos orar e viver a cada momento dessa vida que nos resta, dizendo: Senhor, fica comigo. Eu quero estar em comunhão contigo, Senhor. Eu quero usufruir dessa comunhão enquanto eu viver. Você é capaz de fazer essa oração a partir de hoje, até o último fôlego da sua vida? Somente quem está em comunhão com Deus, irmãos, é que vai viver de uma forma que agrada a Deus. E se você não está fazendo essa oração diariamente, você está vivendo na carne. Você está desenvolvendo obras da carne, não fruto do Espírito. Mas para aquele que ora, para aquele que ao acordar diz: Senhor, fica comigo, porque mesmo que o dia esteja amanhecendo, você tem que saber que o dia está findando. Mas se você disser: fica comigo, Senhor, você vai usufruir da comunhão com o Espírito Santo de Deus, que eu posso lhe garantir que é a melhor amizade, melhor relação de companheirismo que você vai experimentar por toda a sua vida. Você tem orado assim? Você está disposto a orar assim a partir de agora? Você está disposto a nesse momento fazer esse pedido? Não na boca para fora, não como um ato religioso, mas algo que vem de dentro, como veio desses homens de Emaús, é quase um pedido de socorro. Fique conosco, Senhor, pois a noite já vem. E pessoas que oram assim, pessoas que se dispõem a viver dessa forma, sabe qual é a resposta de Jesus para elas? Ele vem, então ele entrou para ficar com eles. Quem deseja comunhão com Deus permanente, até o último momento da sua vida, Deus sela um pacto de amizade, um pacto de companheirismo, um pacto de liderança sobre a sua vida, um pacto de senhorio. É como se fosse uma moeda com dois lados que nunca poderão ser separados. Fique conosco, Senhor, pois a noite já está vindo, o dia já está quase findando. Para aqueles que fazem esse pedido diariamente, o Senhor entra para ficar com eles. Quando estava à mesa, seus olhos a percebem agora de uma forma que não tem muitas explicações, mas agora eles percebem que é Jesus o ressurreto e que eles já estavam usufruindo de todos esses benefícios. Jesus senta à mesa com eles, e agora o que Jesus faz? Toma o pão, dá graças, parte, entrega a eles. É quase uma analogia do que Deus deseja fazer comigo e com você. Ele entra em sua vida, Ele abençoa a sua vida, e Ele oferece graça ao seu coração. Você consegue ver isso?
Para aqueles que dizem: Senhor, fica constantemente comigo. Ele vem, Ele abençoa e Ele transmite algo. Ele transmite a sua graça e a sua misericórdia. Benefícios da ressurreição. Eu não sei se você já tinha olhado para essa passagem dessa forma, mas quando eu olho para ela, eu vejo pelo menos esses 3 benefícios. O benefício de que Jesus está colocando à sua disposição a presença dEle em sua vida. O benefício de que Ele está interessado por você, quer cuidar de você e dos seus problemas. E que Ele almeja que você usufrua constantemente, diariamente, da comunhão com Ele. Eu peço a Deus que à luz dessa palavra você comece a desfrutar desses benefícios. Dessa companhia maravilhosa, desse psicanalista, o melhor do mundo, o melhor da história, e de uma comunhão que você não vai encontrar, e um companheirismo que você não vai achar em nenhum outro lugar, com nenhuma outra pessoa. Você está disposto a... Você quer usufruir desses benefícios da ressurreição? Eles estão disponíveis para você hoje. Amém?